Olá, meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus é o Deus que proporciona todas as maravilhas e que nos concede o importante desejo de aprendizado. E nós queremos, nessa oportunidade, fazer menção da nossa escola bíblica dominical, que será realizado no próximo domingo, dia 14 de janeiro. Será a nossa segunda lição do nosso trimestre, primeiro trimestre de 2024. Nós estaremos abordando a lição do título Imagens Bíblicas da Igreja. Queremos lembrar aos irmãos que nós estamos falando sobre igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos falando sobre a sua origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nós queremos trazer a menção da nossa primeira aula. Foi uma bênção. Nós falamos sobre a origem da igreja. Nós aprendemos que a igreja é uma obra divina que nasceu no coração de Deus e foi concretizada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós aprendemos que igreja, a palavra grega eclésia, do qual significa tirado de dentro para fora. E a igreja é uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento daqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eclésia é o termo grego que se dá no Novo Testamento. Jesus, em Mateus 18, em Mateus 16 e 18, Jesus emprega a primeira vez a palavra eclésia, igreja, para aqueles que seriam seus seguidores. E nós aprendemos, pois, também que a palavra carral, do hebraico, significa agrupamento, ajuntamento, mas da etnia judaica dos israelitas. E a diferença é que eclésia, igreja, se refere a todos os povos, tribos, línguas e nações que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Aprendemos também que igreja não, pois, pode ser uma pessoa não é a igreja. A igreja é uma congregação, uma assembleia de pessoas que professam a mesma fé. Uma pessoa só, ela faz parte da igreja, mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. E um corpo é formado por muitos membros, não um membro. Então, nós aprendemos com isso na Escola Bíblica Dominical, primeira lição. Na segunda lição, nós vamos abordar o tema Imagens Bíblicas da Igreja. Nós vamos mencionar aqui um resumo da nossa lição do dia 14. O texto áudio da nossa lição diz: mas vós sois a geração eleita, vós, plural, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vós sois. Então isso é uma imagem bíblica da igreja. A verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe: Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 10. Leia e você pode estar aí aprimorando não só a sua leitura, mas também crescendo no conhecimento das Escrituras Sagradas. E esse é o dever de todo cristão. O plano da nossa aula, nós temos um plano de aula e nós vamos abordar as seguintes imagens: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Essas são as imagens da igreja na Bíblia Sagrada. Nós temos 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então é uma lição de suma importância. Nós precisamos, irmãos, compreender
o que é de fato igreja e como se faz parte da igreja. Nós aprendemos na lição passada que para fazer parte da igreja é preciso um arrependimento, metanoia, transformação de mente. A mente tem que ser regenerada. Conversão e fazer parte do corpo de Cristo não é mudar de religião. Tem pessoas que imaginam que é simplesmente mudar de religião, mas as suas mentes não são transformadas. Isso não é um evangelho. Nós aprendemos na lição passada que Jesus batiza o homem com o Espírito Santo e o Espírito Santo batiza o homem no corpo de Cristo. Você sabia disso? Nós aprendemos na lição passada. Então, ser membro do corpo de Cristo é muito mais do que vir aos cultos aos domingos. É fazer parte do corpo de Cristo. É participar das obras do corpo. É se preocupar com o corpo do qual você está inserido. Ser membro do corpo de Cristo significa responsabilidades com aquele que é a cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Muito bem, a introdução da lição nós temos, a igreja é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função, a habitação dessa instituição criada por Deus. Nossa lição está dividida em três tópicos. E o primeiro tópico, nós estamos abordando o tema de imagens que descrevem um relacionamento. Quais são as imagens que a Bíblia mostra que descrevem um relacionamento? Muito bem, a primeira imagem que descreve o relacionamento é que a igreja é a noiva de Cristo. Você sabe que a Bíblia ela é formada com simbolismo. E uma imagem da igreja é noiva. Você sabe quais são os atributos de uma noiva? Por isso que nós precisamos compreender de fato o que é se relacionar com o noivo. Há quem diga que não precisa ir congregar porque ele é a igreja, ele é a noiva. Não é verdade. A noiva é um agrupamento de pessoas que formam o corpo do qual Jesus é a cabeça. Então a igreja tem a sua imagem de noiva, relacionamento de noiva. A segunda é que a igreja é a esposa de Cristo. Primeiro, ela é a noiva. Segundo, ela é a esposa. Terceiro, também é a imagem de rebanho de Deus. Se é a noiva, obviamente é a esposa. Sendo esposa, gera os cuidados com o noivo, a preocupação com o noivo, a dedicação ao noivo. A verdade é que muitas pessoas não fazem o papel de noiva e muito menos de esposa. E essa lição veio para nos abordar sobre esse assunto. A terceira imagem que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento é que a igreja ela é o rebanho de Deus. O salmista diz que Deus fez de nós ovelhas do seu rebanho. Jesus, em João capítulo 10, diz que nós somos ovelhas e Ele é o bom pastor. Não há como ser ovelha ou fazer parte do rebanho, rebanho. Você já viu rebanho de um? Existe rebanho de um? É necessário entender as Escrituras. Rebanho. Então são as imagens que a Bíblia nos traz no Novo Testamento do relacionamento com Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo.
O segundo tópico vai falar sobre imagens que descrevem a função da igreja. Qual é a função? O que a Bíblia mostra sobre imagens que demonstram que a igreja, qual é a função da igreja? Muito bem, o segundo tópico está dividido em 2 subtópicos, que o primeiro artigo fala sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então você sabe qual é a função de cada um desse descritivo? Nós vamos aprender sobre isso domingo. Qual era a função do sacerdócio? Pois a igreja é sacerdócio real. Por que é chamado de geração eleita? E por que é chamada nação adquirida? Nação adquirida por Deus. Tem um preço. Então, meu irmão, domingo nós vamos aprender sobre todos esses fatores importantes sobre a igreja de Jesus. O segundo subtópico vai falar sobre o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja, corpo de Cristo. Corpo, volto a dizer, corpo. Então, mano, mas eu sou corpo de Cristo, eu só não congrego, eu não preciso participar dos cultos, eu não preciso participar dos eventos da igreja, eu não preciso participar das atividades, porque eu sou o corpo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou a igreja. Filho, você está equivocado. Rebanho. Em momento algum a Bíblia nos mostra no Novo Testamento uma pessoa sendo rebanho de Deus. Uma pessoa só sendo corpo de Cristo. Você já viu o corpo só com uma mão? Paulo retrata bem isso em Romanos, capítulo de número 12, e 1 Coríntios também, capítulo de número 12. Paulo vai falar sobre a questão de corpo, de como a igreja é identificada. É necessário que o ser humano, o cristão, ele estude as escrituras, para que não caia em todo laço e toda sorte de doutrinas. Muitas pessoas estão sinceramente equivocadas. São pessoas de boa fé, são pessoas que têm fé, mas são pessoas que estão equivocadas e que andam ao seu bel prazer, que andam segundo as suas convicções, que não são ensinamentos bíblicos, são extraídos de si próprio. Quando nós vemos Hebreus capítulo 10, o escritor aos Hebreus diz que não era costume dos cristãos deixar de congregar. Deixar de congregar era costume de outros, não de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, a Bíblia diz: todos os dias eles reunidos perseveravam nas casas e no templo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E isso formava corpo de Cristo. Para eu fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso participar da comunhão uns com os outros. Você tem feito isso? Isso é importante para você? Muito bem. O terceiro tópico, ela fala sobre imagens que descrevem a habitação. E é isso que muitas pessoas têm se equivocado. As pessoas confundem a igreja com outras nomenclaturas. Imagem que descrevem a habitação. Primeiro, dividido em 3 subtópicos. O primeiro é santuário de Deus. O segundo, casa de Deus. E terceiro, privilégio de ser igreja. O comentarista, o pastor José Gonçalves, ele comentando a nossa lição, é interessante que ele diz assim, que não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja.
Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica. E nós sabemos que igreja não são as quatro paredes, não são as construções. Não são os templos que, por mais humilde que sejam, suntuosos, a construção não é a igreja. A igreja se reúne dentro das construções. A igreja está reunida dentro das construções. Por isso que em Atos dos Apóstolos diz que a igreja estava na casa de algum cristão. Por isso a Bíblia diz que a igreja se reunia no templo. A igreja se reunia no templo. Ou a igreja se reunia na casa. Jesus, quando escreve, ou quando ordena João escrever as 7 cartas às igrejas, Jesus descreve e manda mensagem a cada igreja, aonde se reuniam as pessoas. Paulo, na carta aos Romanos, ele cita muitas pessoas, do qual ele diz assim, a igreja que estava na casa. Então a igreja estava na casa, não a casa era a igreja. As pessoas precisam compreender que a força da expressão eu vou à igreja é uma força de expressão, uma forma habitual de falar. Eu vou à casa de Deus, é uma força de expressão. Mas a igreja está inserida dentro da construção. Quando acaba a reunião, quando acaba o ato de culto, a igreja sai do ambiente. Retornando às atividades, a igreja retorna ao ambiente. A igreja não são as criações arquitetônicas, mas sim o agrupamento das pessoas que chegam para adorar o seu Deus. Isso é o santuário de Deus. Casa de Deus, a igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. É isso que precisamos entender. É isso que nós precisamos colocar em mente. A força da expressão casa de Deus. No Antigo Testamento, essa força de expressão casa de Deus já existia. Embora Deus disse, eu não habito em templo feito por mão de homem, ele não habita. Mas há um lugar que Deus escolhe para se revelar, para ser adorado, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a partir. Deus diz, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a terra. Agora estão atentos meus ouvidos a este lugar, a esta casa. Deus estabelece. Davi intentou fazer, Deus nunca quis, Deus não quis, mas também Deus não rejeitou quando Davi intentou no coração fazer uma casa para Deus. Então, meu amigo, a casa de Deus é o lugar onde nós nos agrupamos para adorar o Deus verdadeiro. Muito bem. Terceiro subtópico fala sobre o privilégio de ser igreja. Você se sente privilegiado em fazer parte da igreja? Você se sente privilegiado por ser povo de Deus? Eu sou a igreja. Não, amigo, amado, irmão, você sozinho não é igreja. Você faz parte da igreja. Então nós vamos aprender tudo isso da nossa lição. Então, o privilégio de fazer parte da igreja, fazer parte da igreja. Venha domingo, aprenda um pouco da palavra, busca a igreja, busca a lição, aprenda, cresça na graça, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa lição vai concluir dizendo que a igreja é e tem muita importância. Vai concluir dizendo que as figuras nos ajudam a compreender a igreja, tanto no seu aspecto institucional,
como no aspecto funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja. O corpo de Cristo. Você sabe qual é o seu lugar, irmão? Na igreja. Você se importa, você se sente privilegiado. Dessa forma, ele pode melhorar, cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Domingo que vem, no próximo dia 14, nós estaremos falando sobre imagens bíblicas da igreja. Participe da lição. Participe da escola bíblica dominical. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. Procure a escola bíblica, cresça na graça, cresça no conhecimento, e que Deus nos abençoe e nos ajude, que no próximo domingo nós possamos estar juntos meditando na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você e sua casa, em nome de Jesus. Até no próximo vídeo, em nome